A paz do Senhor, meus irmãos. Vai tudo bem com os irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Vamos fazer a leitura a partir desse verso. Alguns versículos e vamos parar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9 em diante. Porque Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Ana, porém, respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Senhor de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém? Podemos assentar. Nós temos aqui no primeiro capítulo a história de Ana. Diz a Bíblia nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 8, faz uma introdução, né? E nós temos aí que o esposo dela chama Eucana. Ela não era a única esposa dele, ele tinha outra esposa também, chamada Penina. E a Bíblia fala que Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E todos os anos, Ana ia para a casa do Senhor. Era uma obrigação, isso está em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. São as 3 festas mais importantes que tem ali para o povo de Deus. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Diz o texto de 1 Samuel que o Eucana dava presentes, dava sacrifício, porções, para que tanto Ana e seus filhos, tanto Penina com os seus filhos e Ana tivesse como oferecer sacrifícios a Deus. Todos tinham que aparecer com algo para Deus, e não de mão vazia. Então, não era porque Ana não tinha filhos que ela aparecia de mão vazia, ela ia com sacrifício. E aqui no texto diz que Eucana dava uma porção maior para Ana, para ver se Ana ficava consolada, né? E Ana ali chorando, sem comer, um dos versículos diz isso, um dos últimos versículos fala isso, né? Vamos aqui para Ana.
A Bíblia em papel é boa porque ela não sai do lugar, sabe? Versículo 8, né? Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está tá mal o teu coração? E aí ele faz um desafio para ela: eu não te sou melhor do que 10 filhos? Deve ser que ele estava dizendo: eu não te dou trabalho por 10 filhos? Marido desejando preencher a sua esposa, mas ela queria um filho, né? E às vezes é complicado, existem homens e mulheres que não podem ter filhos, e isso às vezes não é fácil, mas temos que entender que Deus é soberano. Aqui o texto diz que Deus cerrara a madre de Ana. Quando a gente vai para Sara, também a madre dela estava cerrada. Quando a gente vai para Rebeca também tinha o seu ventre cerrado. Então nós vemos, até a Raquel também tinha. Então os patriarcas passaram por isso. Agora o Eucana está com esta esposa, e essa esposa também não dá filhos, não pode ter filhos, e ela chora por isso. Não era só não ter filho. O texto, no versículo anterior, diz que, nos 2 versículos anteriores, né, a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então é Deus que dá filhos e é Deus que cerra a madre. É Deus que está no controle de todas as coisas. Todos eles oraram a Deus. Abraão, né? Na verdade, Deus prometeu dar um filho para Abraão. Agora, Isaac e Jacó diz que eles oravam para que Deus pudesse dar, e Deus deu. Isaac orou muito, até Deus abrir a madre e abençoar a sua esposa com filhos. E nós temos aqui esta mulher, passando por dificuldade, chorando, por uma dificuldade que ela estava passando. E o que é que nós podemos fazer quando nós temos uma dificuldade? O que é que nós podemos fazer quando as coisas não vão bem? Quando aquilo que não está no nosso controle, a gente não consegue solucionar. Se não está no meu controle, é difícil. Só tem uma resposta: é se derramar na presença de Deus. Ana, ela se derrama na presença do Senhor. Diz a palavra que depois que ela come, a porção do texto que nós lemos, ela alimentou e ela vai para o altar, ela vai orar no templo, e ela está lá orando, ali no átrio, tem um pátio das mulheres, e diz a palavra que o sacerdote ali estava assentado numa cadeira, observando as pessoas. E quando ele olha para Ana, ele olha e vê, alguma coisa está diferente ali. E ela começa a movimentar os lábios. Você já orou assim? Sem sair som? Quantas vezes a gente, às vezes, não está preocupado muito com as palavras saindo da nossa boca, mas a gente ora com o coração. Ana estava orando com o coração. Ana estava se derramando na presença de Deus. Ana estava se jogando aos pés do Senhor. Ana estava se quebrantando diante de Deus, se achando insignificante, se achando incapaz, se achando que não tinha condições, mas ela clamava ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que resolve os problemas que nós não conseguimos resolver. O Eucana não podia resolver o seu problema, porque o problema estava em Ana. Era Ana que estava cerrada. Era Ana que não podia ter filhos. E ela estava ali se derramando diante do Senhor. Às vezes enfrentamos dificuldades, às vezes somos perseguidos,
mas nós devemos permanecer na presença desse Deus. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus que conhece as nossas causas. Esse é Deus que pode entrar com você nessa peleja. E tem muitas pelejas que o homem não consegue resolver e Deus fala, eu vou pelejar por você. Várias guerras de Israel foram resolvidas através da oração, através do quebrantamento, através do líder rasgar o seu coração e se lançar aos pés do Senhor. Quando nos derramamos na presença de Deus, Deus tem resposta para as nossas orações. Quando sinceramente vamos a Ele e dizemos a Ele, eu não consigo, eu fui até aqui com as minhas forças, mas daqui para frente eu não sei o que vai acontecer. Senhor, toma conta do meu caminho, Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, toca nesta parte da minha vida, toca nessa parte no meu físico, o Senhor é poderoso para curar, para fazer milagres, só o Senhor é Deus. E diz que Ana estava com amargura na alma. E tem muitas pessoas que às vezes estão passando dificuldade e ao invés de clamar a Deus, elas fazem exatamente ao contrário, elas se afastam de Deus. Ela fala, se Deus existisse então, a minha vida era 1000 maravilhas. E nós sabemos que muitas vezes o servo fiel passa por tribulações, passa por dificuldades, passa por incapacidade. Quem sabe Deus está te chamando para mais perto dEle? Quem sabe o Senhor está querendo ouvir o teu choro? Quem sabe o Senhor está querendo receber as tuas lágrimas? O Senhor pode responder a tua oração. Ana se apegou ao único que podia resolver o seu problema. Ana ora, e com toda a sua força, e com todo o seu desejo. Ana não impõe, Ana não determina, Ana clama por Deus, e diz que ela faz um voto. Senhor, se o Senhor ouvir a minha voz, se o Senhor atender a minha petição, ó Senhor, eu vou fazer um voto, eu vou entregar este filho ao Senhor. Aqui eu abro um parênteses para falar dos filhos, né? Os filhos não são nossos, amém? A Bíblia diz que é herança do Senhor, os nossos filhos. Nós temos que cuidar desta herança como mordomos, mas os filhos são de Deus. E se Deus te deu, é porque Deus sabe que você tem a capacidade para cuidar, para guardá-los. Às vezes tem pessoas que jogam os filhos fora. Há pouco tempo a gente viu várias notícias que saem no jornal, de alguns pais, uma mãe, geralmente, às vezes, o marido não é presente, às vezes teve o filho, não tem ninguém sabendo, ela vai e abandona aquele filho. Às vezes coloca na lata de lixo, às vezes joga dentro do rio. Muitos deles morrem, são assassinados, são tirados antes de nascerem. É feito o aborto. E às vezes a gente se questiona, por que não deu para aquela que não tem? Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas, Deus tem resposta para tudo. Muitas vezes eu e você não temos resposta, mas nós devemos continuar nessa presença desse Deus glorioso, orando, falando com Ele, que se Ele quiser, Ele pode fazer milagres na minha vida, na sua vida também. Ele é o Deus que sustenta a vida. Às vezes a gente tem esse sentimento de não apresentar os nossos filhos a Deus. Quando ele olha para Ana e vê Ana balbuciando palavras sem sair som, ele a tem, porém, embriagada. Ela tem como uma mulher
descuidada, alguém que vem para a casa do Senhor e enche a cara de vinho, vem embriagada. Ela fala com ele algumas palavras, mas no final das suas palavras ela diz: não me tenha por filha de Belial. Os filhos de Eli são chamados de filhos de Belial. Eli está olhando para aquela mulher, julgando aquela mulher, e os filhos deles, na Bíblia, são considerados filhos de Belial. Alguém que não tem moral, alguém que faz o culto de qualquer maneira, alguém que não respeita a casa de Deus, alguém que é adúltero, prostituição, tudo errado seus filhos faziam. E aquela mulher: não me tenha por uma filha de Belial. Não me tenha por alguém que não teme ao Senhor. Eu temo a Deus. É porque a minha alma está atribulada. É porque eu estou com um pedido, com algo que homem não pode responder, homem não pode me socorrer. No voto dela, ela fala duas coisas: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, um homem, eu vou entregá-lo na tua casa. Ele não vai ser meu, ele vai ser para a glória do teu nome. Samuel foi o maior dos profetas, depois de João Batista, porque Jesus disse que João Batista é o maior. Ele foi sacerdote, ele foi juiz, ele foi profeta. Ele reunia essas três qualidades. É um dos poucos, se não o único, que tem essas três: sacerdote, profeta e juiz. Parece que é o único que tem todas essas três qualidades, desempenha todas essas três atividades. Um filho que foi ganho através da oração, através do pranto, através da boca no pó. Um filho que foi alcançado pela misericórdia infinita de Deus, alguém que ela prometeu devolver a Deus, e Deus o tornou um grande homem de Deus. Isso é de admirar. E nós temos aqui ela fazendo um voto: ele será nazireu de Deus. Existe no seu voto, ela diz: sobre a sua cabeça não se passará navalha. Este versículo, essa porção do versículo, ela aponta para o nazireu. O nazireu era alguém que não podia tocar em cadáver, era alguém que não podia ir para o sepultamento de alguém, era alguém que não podia tocar num animal morto, que não podia beber nada de vinho, nem suco, nem vinho, nem nada que tivesse uva, era para ele estar aproveitando daquela iguaria. Era alguém que era separado para Deus, era alguém que o seu cabelo era sem cortar, ele não passava navalha sobre a cabeça, nascia e o seu cabelo ia crescendo. Nós temos um nazireu muito conhecido que é o Sansão, né? E o Sansão conta o seu segredo e corta um cabelo dele e ele perde a sua força. Os irmãos lembram disso. Só que o Sansão ele fica brincando, ele vai lá, pega mel do leão, ele fica fazendo coisas que não era para ele fazer, como o nazireu. Se o nazireu tocasse num corpo de um animal morto ou de uma pessoa, fosse no sepultamento de alguém, os dias do nazireado dele, vamos supor que ele tinha 5 anos de nazireu, 10 anos de nazireu, era jogado fora. Era como se ele não tivesse sido nazireu nem um dia. Se ele tivesse com o cabelo comprido, ele ia cortar o cabelo e iniciar o nazireado de novo. Tinha que contar de novo. Se ele fizesse um voto de 10 anos de nazireu,
Se ele tivesse no 9º ano e acontecesse alguma coisa semelhante, ele tinha que cortar, era anulado. Não tinha valor para Deus. Tinha que voltar de novo e fazer novamente os 10 anos. Então, eu não sei se Samuel foi um nazireu do início ao fim da sua vida, mas possivelmente durante um período da vida dele, com certeza ele foi nazireu. Separado para Deus, quando ele estava na época de ser desmamado, ainda pequeno, Ana leva ele para o templo e entrega para o sacerdote Eli, e ele vai ser criado por Eli, que era o sacerdote da época. E é interessante que ele não conseguiu repreender os filhos, cuidar dos filhos dele, mas conseguiu ensinar Samuel. E Samuel, desde pequeno, ainda na sua adolescência, Deus falou com Samuel. E Samuel ouviu a voz de Deus a primeira vez ainda adolescente. Como vale a oração de uma mãe? Como vale a criação de um pai, de uma mãe que ama os seus filhos, que entende que os seus filhos não são deles, mas pertencem a Deus. Irmãos, muitas vezes nós temos desistido dos nossos filhos por um desentendimento, por uma discussão, por algum problema que acontece. Às vezes a gente quer virar as costas, às vezes a gente quer dizer, nunca mais eu falo, nunca mais eu faço isso, não é meu filho. Mas a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina que nós temos uma responsabilidade, que através das nossas orações, Deus pode ouvir a nossa oração e pode fazer milagres na nossa vida e na nossa casa. Que os nossos filhos sejam apresentados ao Senhor. Eu fiz isso quando os meus filhos estavam na barriga. Antes de sair, eu falei, Senhor, é teu. Eu vou cuidar, Senhor, o melhor que eu puder, mas é teu. Abençoa os meus filhos, Senhor, nessa terra. Precisamos fazer essa oração de abençoar os nossos filhos. Quantos pais não têm mais esse hábito de falar para o filho pedir bênção, de cobrar a bênção dos seus filhos? Os filhos deviam fazer isso sem cobrança. Mas nós precisamos fazer isso. Eu já contei para os irmãos que a família da minha esposa tem um costume de pedir bênção diferente da minha, né? Da minha família. A minha família pedia bênção um dia, estava bom. Igual no quartel. No quartel você passava pelo comandante, era só a continência parada uma vez, né? Fez a continência parada uma vez para o comandante, não precisava fazer parada todas as outras vezes, mas todas as vezes você cumprimentava. Mas quando os meus filhos começaram a fazer isso comigo, eu estranhava, né? Eu entrava em casa, benção, pai. Eu ia na padaria e voltava, benção, pai. Eu voltava do trabalho, benção, pai. Eu ia, benção, pai, benção, pai. Uma hora eu fiquei querendo ficar meio irritado. Aí depois eu falei assim, gente, Deus me deu autoridade, Deus me deu bênçãos para abençoar os meus filhos. Eu não sou o sacerdote apenas como pastor da igreja para abençoar toda a igreja, mas eu também sou um pai. E como pai, Deus me deu autoridade para abençoar os meus filhos, para guerrear com os meus filhos, para auxiliá-los. Irmãos, talvez esse não seja o tema, mas também faz parte. Quantas vezes você, às vezes, corrige o seu filho fisicamente e parece que não resolve? Ou você nunca teve isso? Toda vez que você usou a correia, resolveu. Ou cada vez mais você tinha que trocar. Batia com a mão, passou a bater com sandália, bateu com chinelo, daqui a pouco com azarrô, daqui a pouco com chicote, daqui a pouco com cabo de nalho, com cabo de aço, com faca, com tiro. É porque tem pai que vai graduando, daqui a pouco ele parece já matou o filho. Algumas vezes, a correção não foi possível solucionar o problema. A gente tem que fazer igual Ana.
se derramar na presença de Deus. Eu e minha esposa, a gente falava assim, vamos orar? Nós vamos fazer uma semana de jejum em prol dos nossos filhos. Amém. Lá ia o marido e ela, só nós dois, os meninos não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. E nós dois no mundo espiritual, guerreando pelos nossos filhos. Está na hora de nós tomarmos posse da bênção, da herança que Deus nos deu. Deus nos deu aos filhos como herança. Então nós devemos pagar com oração. Este ano, a minha esposa fez um desafio, não sei se foi com algumas irmãs ou com as irmãs, mas na semana, no mês das mães, ao invés dela orar por ela, ela ora pelos filhos. Ela é só mãe porque Deus deu filhos. Ela entende a responsabilidade dela como alguém que colocou outro no mundo como permissão de Deus. Às vezes a pessoa tem 2, 3 filhos, esse aqui eu descarto. Esse aqui eu não gosto dele, porque esse aqui me dá trabalho, esse aqui eu amo. Temos que tomar cuidado com esse posicionamento. Deus deu como herança, os seus filhos são herança. Os seus filhos, cada um tem um jeito, cada um é de um jeito, e Deus pode estar trabalhando no seu eu, no seu ego, Deus pode estar trabalhando em você, te aperfeiçoando. Às vezes eu não gosto de um certo comportamento, às vezes é o seu comportamento sendo reproduzido no seu filho. Eu já ouvi uma palestra de pais que o pastor, ele estava ministrando, ele disse, os maiores defeitos dos nossos filhos, que a gente mais detesta, que a gente mais fica chateado, são os nossos. É quando ele repete exatamente aquilo que você faz de errado. Não é as qualidades suas, não. Ele está copiando o seu defeito. Ele olha para você e você não é perfeito. E às vezes os defeitos são mais fortes do que as qualidades. As nossas qualidades, muitas vezes, a gente se esforça muito para ela sair. Defeito é só relaxar um pouquinho que sai. Então, copiar defeito é mais fácil do que copiar qualidade. Não podemos desistir dos nossos filhos. Possamos pagar o preço pelos nossos filhos, para continuarmos na presença de Deus, orando e apresentando os nossos filhos diante do Senhor. Ele era um nazireu. Deus abençoou o seu filho. E Ana não teve só este filho, não. Depois ela teve filhos e filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoou Ana, mas a oração dela foi ouvida, foi por esta oração de se derramar diante de Deus. Nós temos também o Salmo tema, que é o 51, né? E no Salmo 51, nós temos ele orando, né? E ele fala dessa questão, que Deus não resiste um coração quebrantado. Deus ouve as orações quando nós nos derramamos na presença dEle. Para Ana, era um filho. Para Davi, era o perdão dos seus pecados. O que é que está te angustiando nesta noite? Qual é a tua petição? Qual é a tua necessidade? É um bem material? É uma necessidade que homem não pode resolver, que está na mão de Deus? Ou é perdão pelos seus pecados? É uma fraqueza, é uma dificuldade que você tem? Deus pode te ajudar nesta noite. Deus pode ouvir a tua voz. Deus pode atender o teu pedido. Quando nós não temos mais condições e nos apresentamos diante de Deus da forma correta. Se derramar diante de Deus significa anular a forma que nós temos. Anular a forma de pensar.
Saber que o homem é limitado, que eu não consigo, é eu não olhar para mim mesmo, se derramar diante de Deus, é se apresentar diante dEle, reconhecendo que Ele é e eu não sou nada. Ele é grande, soberano e eu não tenho valor. Mas Ele nos ama. Ele não resiste um coração que se coloca no seu lugar, que entende a sua posição, que entende as suas limitações e compreende que existe um Deus no controle do universo, no controle de todas as coisas, no controle do campo econômico, do campo sentimental, do campo familiar. Deus tem a resposta. Deus pode resolver os nossos problemas. Deus pode tocar na nossa mente, no nosso coração, no nosso físico. Deus pode curar nesta noite, em nome de Jesus. Precisamos crer e precisamos chegar diante de Deus e nos derramar. Se derramar significa se desarmar. Se derramar significa parar de se justificar. Para de justificar. Para de querer dizer que foi porque ou... Não. É a tua fraqueza, é a tua debilidade, o ser pó que te coloca nessa posição e você precisa de Deus. Que nós possamos fazer como Ana, como Davi, nos derramarmos na presença de Deus, sabendo que quando nós entramos na sua presença de maneira sincera, Ele tem uma resposta, Ele pode resolver a nossa vida. Isaías 65, 23, voltando para o tema do filho, diz: não terei filhos para vergonha, nem tristeza, mas para paz e alegria. Que os seus filhos sejam para paz e para alegria. Invista nos seus filhos. Declare a bênção de Deus sobre eles. Seja pai presente. Não deixe o vento e o ar criar. Precisa de comida, precisa de cuidado, precisa de abraço. Assim como ele precisa de comida para crescer fisicamente, ele vai precisar do teu olho no olho, do teu abraço de pai e de mãe, desse cheiro, porque a mãe é toda meiga, né? Às vezes até estraga os meninos, aí chega o pai, bota no lugar de novo. Precisa de ter o pai, opa, é homem, é macho. Porque nós estamos criando uma sociedade efeminada, irmãos. Existe uma sociedade toda que está vindo aí que você não pode mais falar dessas coisas. Nós temos a obrigação de criar os nossos filhos como a Bíblia orienta. Criá-los para enfrentar as dificuldades, fortalecê-los, animá-los. Davi, quando foi chamar Salomão e passar o trono para ele, falou assim: seja homem. Ué, pastor, mas ele não era homem? Era. Mas seja homem significa que tem atitude, rapaz. Seja firme. Não seja molenga, não. Não deixa os outros tomar conta do reino, não. É você que é o rei. Mais ou menos isso. Seja homem. As mães ensinar suas filhas, os pais ensinar os seus filhos. Tem coisas que vão aprender de homem, é com o pai mesmo. Quer ver? Eu falando dos defeitos aqui, eu aprendi um defeito com meu pai. Eu aprendi as qualidades também, tá? Mas tem um defeito bem característico do meu pai que eu vi e eu fiz várias vezes. Estou eu na minha casa aí, pelos meus 7 anos, sei lá quantos anos que eu tinha, pequenininho. Aí o vizinho, cortando um pé de manga, caiu a galha em cima da casa nossa. O vizinho. Meu pai saiu nervoso, arrancou a camisa e chamou o cara para porrada. Irmãos, quantas vezes eu pensava que não, minha camisa já estava voando, eu já estava com mão para cá, mão para lá.
Mas eu vou assumir, o pecado é meu, não é do meu pai não, né? Eu estou tentando assumir meus pecados, irmão, tão difícil. É tão difícil assumir os pecados, né? Eu vi meu pai fazer, mas eu tenho a opção de fazer ou não fazer, ainda mais quando eu sei que é errado. Deu para corrigir? Deu para corrigir um pouquinho? Mas eu imitei esse comportamento do meu pai por algumas vezes. Quando eu pensava que não, eu já estava resolvendo, era na mão. Até o dia que o Senhor fala assim, chega. Tem hora que Deus faz a gente se converter, né, irmãos? E é tão bonito ser convertido. Não precisar de resolver as coisas no braço, mas saber que o poder da oração nas nossas vidas, no nosso lar, no nosso comportamento. Deus tem esse desejo de abençoar a sua vida e sua casa. Amém? Deus abençoe os irmãos. Se derrame na presença de Deus. Vamos convidar todos. Quem quer fazer uma oração, quem tem um pedido, algo que está difícil, algo que você não resolve sozinho, pode ser um problema na justiça, pode ser um problema pessoal, pode ser um problema de saúde, pode ser alguma coisa no seu interior. Vamos colocar a nossa fé em ação. Se você tem algo, algum comportamento, alguma coisa nos seus filhos, alguma dificuldade e você deseja, a equipe de louvor já vem adorando a Deus, enquanto os irmãos vão chegando e nós vamos fazer essa oração.